Olá, meu nome é Lee Carroll. Nós temos um programa especial hoje. Eu tenho convidadas especiais e falarei tudo a respeito. Estamos aqui transmitindo em um lugar que nós adoramos fazer, em minha biblioteca. Nós também temos uma maravilhosa plateia ao vivo aqui. Olá, plateia. Todo este programa tem um tema que é Lemúria. O que eu quero dizer a vocês, e o motivo por estar fazendo isso, é porque o que nós normalmente fazemos, e estou falando sobre essas adoráveis mulheres e eu mesmo, e outros membros da equipe, quase toda semana do ano, estamos em algum lugar no planeta, nos Estados Unidos ou no Canadá, e parte do nosso programa, uma parte significativa, tem a ver com a Lemúria. E, portanto, porque sabemos que nem todos podem vir a estes eventos, nós teremos isso gratuito. Eu quero mostrar a vocês tudo o que Cryon já falou a respeito disso, da Lemúria, por que ela estava lá, o propósito, a natureza prática de tudo isso, é um mito ou não é, todas as coisas que foram canalizadas. E esse é todo o motivo. E nós teremos coisas estranhas também. Olá, pessoal, vocês gostam disso? E então, antes de começar, eu quero apresentar minhas duas convidadas hoje. Essas são membros da equipe, melhores amigas, e têm estado juntos por muito tempo. Então, se ocasionalmente elas interromperem, elas têm permissão para fazer isso. A primeira coisa que eu quero fazer é apresentar a doutora Amber Wolf. Amber, obrigado. Bem-vinda. Deixe-me perguntar algumas perguntas difíceis hoje, porque não apenas estamos lidando com Lemúria, estamos lidando com algumas coisas que realmente têm a ver com o que eu chamarei coisas de mulheres, talvez possa não ser, mas fale-nos sobre si mesma. Bem, eu tenho estado no campo holístico de saúde por mais de 30 anos. E eu sempre fui uma buscadora, e eu continuo a ser uma buscadora. Então, mesmo que eu tenha feito muito aprendizado, educação, eu nunca senti que eu poderia parar de aprender, e parar de procurar, e parar de perguntar, ok, e o que vem depois daquilo? E o que está por trás daquilo outro? Então, com meu PhD, com meu trabalho antes disso, eu fui terapeuta craniosacral e professor de yoga, e todas as diferentes modalidades que eu tenho e coisas que eu aprendi. Então, ensinar, eu não terminei ainda. Eu sinto como se o universo soubesse disso, e ele continua me entregando o próximo lugar para ir, a próxima porta que se abrirá, e isso é realmente muito empolgante, é isso que me trouxe aqui hoje. E a maioria das pessoas agora podem colocar uma face nas meditações que eles ouvem, por todo o YouTube, por todo o nosso site, onde quer que você coloque alguns minutos de meditações, coisas poderosas antes de canalizarmos. E as pessoas perguntaram, quem é essa? E agora eles veem você, agora eles sabem, e eles vão reconhecer sua voz. Então, obrigado por isso. Sim, as pessoas me dizem isso. Ah, eu conheço sua voz. Eu não conheço sua face, mas conheço sua voz. Então voltaremos a algumas coisas como estas. A próxima, esta é Mônica Morani. Não é um segredo, estamos juntos. Mas, do meu ponto de vista, esta é a mulher que eu chamo de a arquivista. Não a anarquista. Um pouco diferente. A arquivista para Cryon. O que eu quero dizer, quando eu a conheci, a primeira coisa que ela disse, como uma mulher jovem, foi, onde está o seu índice? Sabem, quando nós colocamos coisas no Google, e quão impressionante é isso quando você escreve algumas letras e ele preenche então com palavras, é isso que as pessoas têm pedido. Nesses 30 anos de Cryon e centenas de canalizações, como podemos encontrar os temas? Na verdade, estamos trabalhando nisso, mas ela já escreveu alguns livros que são orientados por tema a respeito de Cryon, com canalizações de Cryon, explicando todas essas coisas. O motivo por ela estar sentada aqui agora é porque um dos livros que ambas agora participaram é chamado As Mulheres da Lemúria. Então, há todo um grupo de canalizações que foram feitas, chegaremos aí daqui a pouco, mas quando foram feitas? E Mônica vai falar um pouquinho sobre as coisas que ela se lembra e pode pesquisar no próprio livro que elas acabaram de terminar, que é específico com relação à Lemúria. Chegaremos lá daqui a pouco. Mônica, conte-nos sobre você. Bem, oh meu Deus. Há 15 anos atrás, de forma alguma, de nenhuma maneira eu estaria sentada nessa cadeira falando sobre Lemúria ou qualquer desses temas.
Eu era uma guarda florestal na Austrália e quando eu tive um trauma pessoal que aconteceu comigo, é como é como uma música country. Meu marido me deixou, meu pai e minha mãe fizeram a passagem rapidamente. Seu cachorro morreu? Meu cachorro não morreu, mas eu tive de dá-la porque eu não podia cuidar dela. Então, o tipo de tema de música sertaneja. Mas o que aconteceu quando eu cheguei naquele ponto zero foi que eu comecei a ir em uma jornada, uma busca espiritual. E quando se começa uma jornada espiritual, coisas acontecem. Na verdade, eu ainda estou nesta jornada espiritual e as coisas continuam a acontecer. E, portanto, escrever os livros foi uma progressão natural da minha própria jornada espiritual de tentar descobrir mais. Será que há mais na vida? Por que aquilo aconteceu? Como eu criei isso? Quem foi responsável? Ah, meu Deus, eu fui responsável. Então, se eu criei aquilo, o que mais eu poderia criar? Então, que bom que para mim, como provavelmente para muitos de vocês que sintonizaram-se, os ensinamentos e mensagens de Cryon, eu as implementei em minha vida e isto mudou tudo, absolutamente tudo. E este é essencialmente o motivo por estarmos aqui hoje, porque nós somos velhas almas despertando para verdades maiores do que aquelas que nos foram ensinadas. Há mais pessoas despertando no planeta do que jamais antes. Isso é tão empolgante estar vivendo nesse momento. E eu acho que o tópico de As Mulheres da Lemúria, quer dizer, Amber veio para minha vida como parte dessa busca. Nós vivemos juntas por um tempo, fizemos compras juntos, brincamos juntas, caminhamos em parques juntas. Então, é uma jornada que continua. Vocês não compraram essas roupas juntas, não é? Não, nós não compramos, mas... Eu precisava perguntar, mas eu acho que nós fizemos isso no mesmo nível? E funciona, o que eu posso dizer? Eu nunca pensei, como um canalizador, como o Cryon, que eu faria um programa a respeito de algo tão evasivo para muitos como Lemúria. Na verdade, eu nunca pensei que Lemúria seria um tema de forma alguma. Lemúria é uma palavra que parece trazer todo tipo de sentimentos de muitas e muitas pessoas e há vários tipos de ideias. Foi um mito ou foi verdadeiro, esteve lá, o que aconteceu lá. E eu nunca pensei que falaria sobre isso. Assim como eu nunca pensei que eu falaria sobre Rei Arthur, até que nós fomos até lá. E então nós fizemos múltiplas canalizações sobre Rei Arthur, mas aqui estamos nós, novamente, em um lugar onde nós vamos discutir toda esta ideia a respeito da Lemúria. Eu não posso abrir esta lata, vamos dizer assim, este lugar mitológico, sem primeiro ir para algum outro lugar que é difícil para alguns. Porque, se de fato a Lemúria existiu, por quê? Sempre há motivos para essas coisas, especialmente quando o Cryon diz que as coisas precisam fazer bom senso espiritual. Mas, nesta metafísica, há muitas coisas que são estranhas. Estranhas para um público em geral, que nunca nem mesmo ouviu essas coisas antes, ou quando falo sobre elas, serão os primeiros a desligar este vídeo. E isso é porque é simplesmente estranho demais, esquisito para eles. Então, eu não vou abrir esta porta totalmente até que eu dê um pouquinho de informações científicas. Então, serei muito breve nisso. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre o telescópio Kepler. O telescópio Kepler foi colocado no espaço, em órbita, em 2009, com um propósito. E o propósito foi ver se eles poderiam encontrar outros planetas como o nosso. E eles fizeram isso de forma muito inteligente por toda a galáxia. Não se pode ver um planeta, mas você pode detectar com as coisas que estão acontecendo ao redor da estrela. Vocês podem ver mudança na luz, uma estrela inclinando-se, todas essas coisas. Esse telescópio foi colocado com esse propósito. E ele tem 10 anos e agora mais. Na verdade, ele dá um relatório em 2014, mas ele tem estado lá por 10 anos. E toda a ideia é, há outros planetas como o nosso na galáxia. A maioria dos astrônomos rirão disso e dirão, é claro que há. É como se perguntar se você está numa praia e há outras praias. Parece haver um processo que acontece absolutamente de forma normal, mas nós precisamos provar, e fizemos. E quando eu der a vocês a informação de que o relatório de 2014, o que ele nos deu, é impressionante. O que eles descobriram é que em zonas habitáveis como a nossa, isso é exatamente onde está a Terra, a distância do Sol, essa zona habitável, naquela zona,
Quantos planetas são projetados baseado na pesquisa deles? Vocês acham que eles estão olhando para isso na galáxia, que poderiam ter sóis do mesmo tamanho que o nosso e estar em uma zona habitável e ter terras como a nossa? E a resposta foi, estão prontos? 11 bilhões. Então eu gosto da parte do 11. 11 bilhões, então, simplesmente estando aí como uma pessoa racional, daqueles 11 bilhões, quais são as probabilidades, você pensa, de que alguns deles poderiam ter vida como a nossa? Pelos mesmos motivos que nós temos vida como a nossa. Eles descobriram a base da química do DNA no espaço. Eles descobriram isso no espaço, a química é a mesma, a física é a mesma, é o mesmo em toda parte, em nossa galáxia. Então, por que não? Então, a ideia de vida em outros planetas ou em outros lugares, eu diria que isto é muito amigável para a maioria dos astrônomos hoje em dia que estão fazendo as estatísticas. Onde estou indo com isso? Por que eu digo isso a vocês? Porque o que Cryon disse originalmente é que nossa evolução foi acelerada, estamos aqui com um propósito, estamos aqui de forma planejada. A propósito, esse é o título do livro de Greg Braden, Humanos Planejados. Estamos aqui com um propósito, e a história de Adão e Eva, que foi nos dada nas Escrituras, é muito acurada, mas é algo metafórico com relação ao que Cryon diz. É que nós somos seres humanos que parecem como nós parecemos, e o que aconteceu há cerca de 200 mil anos atrás é que os Pleiadianos do sistema de estrelas das 7 irmãs, que na verdade tem 9 estrelas, 7 são visíveis no céu, vieram a esse planeta, mudaram o DNA humano, nos semearam e começaram com informações a respeito do Espírito, a respeito de Deus, porque eles vieram de um lugar onde eles tinham experimentado uma evolução que era bela, quase como que um planeta graduado. Cryon até mesmo aludiu ao fato de que eles podem até mesmo parecer angelicais. Isso então explicaria, talvez, algumas das aparições do que nós chamamos de anjos, até mesmo nas Escrituras. Essa é a história de Adão e Eva. A forma como ela acontece é que estamos aqui, parecendo conosco, no Jardim do Éden, que é uma metáfora para a Terra. Havia Adão e Eva, uma metáfora para todos os homens e mulheres. E o que acontece é que recebemos o livre-arbítrio. E aquele livre-arbítrio, então, é para a dualidade, a luz e a escuridão, e também um componente espiritual. Então, essa história de Adão e Eva, se você aplicar isto sobre o que estou falando a respeito dos Pleiadianos, e no entanto, e aqui está que fica bom, se você vier no meu seminário, e isso não é uma propaganda, mas se você vier, eu entro no tema e eu vou mostrar a vocês onde quer que nós vamos nesse planeta. É tão impressionante, cultura após cultura, indígena após indígena, quando dizemos de onde vocês vieram, eles apontam para as estrelas. E alguns deles literalmente dizem, nós viemos das Pleiades. Isso inclui aqueles que encontramos na Ilha de Páscoa, trouxeram uma estátua e disseram, isto é um pleiadiano. Quando nós fomos para a Austrália, eles têm uma linha de canções de 5.000 quilômetros de distância, onde eles cantam as histórias da criação, e tudo é pleiadiano. Então essas coisas não são tão estranhas como vocês poderiam pensar. Por que eu digo isso a vocês? Porque são os pleiadianos que estiveram na Lemúria. A Lemúria, supostamente, foi um mini-continente isolado no meio do Pacífico. Agora, não há nenhum registro de qualquer mini-continente, chegarei lá daqui a pouco. E toda essa ideia pleiadiana de estar em Lemúria tem um motivo e um propósito. Ela é isolada. Eu quero jogar isso para a Mônica agora. Qual foi o motivo? Porque os pleiadianos estiveram naquela ilha em particular. Parte do que torna isso especial foi que ela era isolada em termos de não havia como sair da ilha facilmente. Então, as professoras pleiadianas estavam lá o tempo todo. E por que isso é importante? Bem, eu vou voltar para o meu país, a Austrália, de onde eu venho. E os aborígenes que estão lá, eles têm, ao longo de mais de 700 tribos e dialetos e línguas. Então, o que isso significa é que, com o tempo, a humanidade tende a se dispersar e criar variedade. Mas na Lemúria, todo motivo era ter algo puro, sem variedade, para manter essa estabilidade por milhares e milhares de anos. E que tal o acástico? E então, o acástico, quando há uma impressão tão forte, em primeiro lugar, a Lemúria era única. Apenas se tinha uma única encarnação de uma alma lá. A alma não reencarnava de volta na Lemúria. Então, havia poucas exceções, mas Cryon disse
que era uma experiência de uma única vez, porque nós estávamos estabelecendo o Akáshico para o planeta. Agora, o que isso significa? Significa que nós temos os ensinamentos espirituais originais e centrais dados diretamente a vocês de uma mãe estelar pleiadiana. E isto está tão forte dentro do seu Akáshico que isto vem à tona em reencarnações posteriores. E eu gostaria de revelar algumas coisas depois, não chegamos lá ainda. Então, mantenham esse pensamento da tremenda impressão que está no Akáshico. E Amber, isso não é a primeira vez que você ouve falar sobre a Lemúria? Porque você ouviu isso de Sid, não foi? Sim, foi. Conte essa história, por favor. Tudo bem? Bem, quando eu encontrei Sid Wolfe em 1998, ele tinha acabado de mudar-se de uma comunidade espiritual em Ramona, Califórnia, chamado a Irmandade Lemuriana, e ele e sua família estavam lá como parte daquilo por 14 anos, e eles mudaram-se para a mesma rua onde eu moro, no Colorado. Quais são as probabilidades disto? O Espírito tem um plano. Então, aquela foi a primeira vez que eu ouvi a respeito dele, e eu não tive nenhuma experiência, eu estava lá, sabe, eu tive uma vida, ou duas, ou quantas quer que seja. Eu não tive essa sensação quando ele me contou aquelas histórias, mas o que eu tive como uma feminista, crescendo nos anos 60, é como eles tratavam as mulheres. E aquilo me atraiu. Nós chegaremos a isto, eu acho que em um momento também. Então vamos retornar ao mini-continente da Lemúria. Ele existiu. Agora, não há evidência geológica de que tenha havido um mini-continente no meio do Oceano Pacífico. Porque a primeira coisa que nós procuramos seriam placas tectônicas. Isso não mostra-se lá de forma alguma. Na verdade, os geólogos ririam, diriam, é impossível, isso não existe. Sabe, precisaria haver uma metáfora para alguma outra coisa. Então, o que acontece é que Cryon canalizou o que aconteceu. E essa tem uma dupla história nela. A história, primeiro será o que Cryon canalizou, e a segunda coisa será o que eu descobri mais tarde, o que me deu uma grande experiência de ahá. Se vocês sabem a respeito do Havaí, já estiveram lá, se você sabe sobre os vulcões ativos que ainda estão debaixo do Havaí, isso é chamado um hotspot no planeta. Tem cerca de 13 planetas na Terra onde o magma está muito próximo da superfície. E onde aquilo acontece? Se tem saídas de vapor, tem-se erupções continuamente. O Havaí continua a ter erupção e nós temos vários. Eu estive em um em Nova Zelândia, claro, estive em um em Yellowstone, chegarei a isso em um momento. O que Cryon disse foi isso, que esse hotspot, esse magma, sob a Terra, ficou aprisionado e empurrou para cima o Havaí. Literalmente, de forma que ele se tornou a montanha mais alta no mundo. E tinha uma massa de terra de um pequeno continente. Agora, se você pensar sobre isso em um momento, talvez você não saiba disso, é tão interessante. Qual é a montanha mais alta do mundo? E a resposta é o Havaí, se você medir, desde a parte de baixo do oceano até o topo. Então, já está aí. No fato de que, se fosse empurrado para cima, até mesmo para um terço do seu tamanho, estaria pelo menos o tamanho do Monte Everest ou até mais alto. Então aqui está a explicação de Cryon sobre como a Lemúria foi vista ou lembrada como um mini-continente. Então não tinha nada a ver com placas tectônicas. Na verdade, o hotspot empurrou para cima. E então, assim como tantas coisas que vão para baixo, hoje nós temos o resultado disso. Ele não afundou totalmente, ele afundou e se tornou as ilhas, a cadeia de ilhas havaianas. Talvez você se interesse em saber que a linhagem dos havaianos puros falam sobre sua metafísica, sua linhagem metafísica, não sua linhagem polinésia, mas sua linhagem espiritual. Se você perguntar de onde vocês vieram, o que aconteceu aqui, eles dirão que os pleiadianos pousaram aqui. Isto é Lemúria. Esta é outra coisa que realmente acendeu a luz para mim, que me deixou empolgado e me deu esse sentimento profundo a respeito de uma validação quando eu ouvi aquilo de um kahuna havaiano, que era muito próximo a mim por vários anos antes da sua morte. Eu não tinha nenhuma ideia do que ele queria me dizer, e essa foi uma das coisas que ele queria dizer, que validava tudo o que Cryon tinha dito. Eu estava só no quarto do meu hotel, passo muito tempo em quartos de hotel quando eu viajo, e na TV veio este programa chamado Como a Terra Foi Criada no History Channel. Eu acho que vocês ainda podem ver isso. Eu estava quase roncando, e uma das coisas que chamou minha atenção, enquanto eu estava lá com os olhos semicerrados, depois de fazer um seminário, quase adormecendo, foi o que eu vi. E o que eles falaram nessa parte daquele programa foi isto.
havia vários tipos de pequenas ranhuras nas rochas, e eles não podiam entender o que causou aquilo. Agora, os geólogos olham para essas pequenas coisas como significativas, porque algo deveria ter causado essas coisas. Elas todas iam na mesma direção, estavam em toda parte, então eles disseram, o que aconteceu aqui que poderia causar todas essas ranhuras? E eles perceberam que parecem ranhuras, já tinham visto ranhuras assim em lugares que tinham geleiras. Então eles perceberam que o que precisava ter acontecido é que precisava ter havido geleiras na seção da caldeira de Yellowstone. E para aquilo acontecer, o hotspot precisava ter empurrado para cima aquela terra, alto bastante para que a geleira se formasse em uma montanha muito elevada para criar aquelas ranhuras. Então ela desceu novamente. Então, de repente, eu era todo olhos e ouvidos percebendo que aquele era o cenário exato que Cryon deu para Lemúria existir. Eu nunca tinha ouvido aquilo antes, como eu disse. Eu não dormi aquela noite, porque eu disse, isso não é uma validação de que aconteceu, mas é uma validação coincidente, porque aconteceu em um outro hotspot, talvez possa ter acontecido no Havaí também. E então, ter a validação dos havaianos e também, eu não sei se eu chegarei a isso, se você for a um seminário eu falarei sobre a linha histórica do planeta. Quando eu fui para a Ilha de Páscoa, eu estive lá 2 vezes, eles falam sobre aqueles que vieram da ilha que afundava. E que seriam os havaianos que vieram e fundaram a Ilha de Páscoa com a mesma história da criação. Então aí estamos nós, com a existência da Lemúria e o fato de que havia pleiadianos lá, e isto apenas arranha a superfície do que realmente queremos falar hoje. O motivo por essas adoráveis mulheres estarem aqui hoje é devido a algo mais que acontece comigo. E isto foi que em 2017 estávamos no Havaí, em dezembro. Essas mulheres estavam lá e algo impressionante ocorreu. Eu me sentei para canalizar o que eu pensei seria uma canalização normal e amorosa de Cryon, e ele começou a trazer informações sobre a roda de ensinamentos lemuriana. Agora aquilo chamou tanta atenção, as pessoas estavam desenhando a roda, entregando para mim, e mesmo que Cryon não tinha dado ainda as proporções, eles tinham suas próprias proporções, as pessoas estavam começando a dar aulas sobre aquilo, devido a 2 ou 3 canalizações que Cryon tinha dado, todos estavam reagindo e dizendo sim, nós percebemos que precisava haver algo, porque podemos visualizar, nós lembramos disso, então decidimos começar a ensinar isso. E então percebemos que nós realmente não tínhamos muita informação, mas o que nós tínhamos validava tanto do que as canalizações de Cryon falavam a respeito da Lemúria. Agora, deixe-me dizer a vocês de onde a canalização tinha vindo. Vocês acham bem, é uma canalização de Cryon, certo? Sim. Mas não é uma canalização que ocorreu principalmente no seminário de Cryon. É uma canalização que ocorreu em algo chamado a Irmandade Lemuriana. Agora, ao mesmo tempo, toda essa informação lemuriana estava sendo trazida, e a roda de ensinamentos, você precisa se colocar no lugar em alguns anos antes daquilo, pois algo aconteceu com a doutora Wolf. E isso agora criou algo que eu quero que ela fale a respeito, que é chamado de a Irmandade Lemuriana, que é algo mundial, chamou a atenção de tantas mulheres. Eu quero falar sobre as mulheres, particularmente daqui a um instante, porque é isso que Cryon canalizou, algo muito especial com relação a isso. Conte a história, por favor. Muito bem. Eu nunca paro de me impressionar sobre como isso se desenvolveu. Sabe, isso é o que é maravilhoso quando você olha no retrovisor para ver que havia um plano. Então o plano era para o meu acástico despertar para a minha vida que eu vivi na Lemúria. E para poder fazer aquilo, essas outras coisas precisavam se encaixar no lugar. E uma foi ter encontrado o Sid Wolf e aprender a respeito da Lemúria, e a outra foi encontrar meu primeiro livro de Cryon e aprender a respeito de Lee. E isso foi antes da internet ter sido inventada. Imaginem! Você tinha 4 anos? Não, minha mãe me contou sobre isso, então. Mas encontrar Lee, Sid me apresentou Lee porque eles viviam na mesma cidade. Eu encontrei com você em Santa Fé, no Novo México, em 1999. E aquele foi apenas o início de um outro passo. E então me tornei uma anfitriã para você em Boulder, me tornei produtora dos workshops da Jornada para Casa e os workshops Discovery. E então Lee me pediu para viajar com ele
na estrada fazendo esses seminários que agora nós fazemos, ainda fazemos. E foi depois de vários finais de semana naqueles seminários, quando o Dr. Todd estava fazendo os tons, Robert Coxon estava tocando música, eu estava fazendo meditação e você estava canalizando. E aquilo estava acontecendo durante todo o final de semana, cada final de semana. E finalmente algo em meu teimoso, muito resistente, duplo touro, akáshico, simplesmente explodiu. E eu tive um despertar akáshico. Eu fui para um lugar em minha consciência onde eu nunca tinha tentado chegar, eu nem sabia que existia. Eu não fui capaz de interpretar até que eu falei com você, Lee. E então, o primeiro despertar akáshico, o próprio dia foi 9 de setembro de 2011, que é um 9911. E então eu tive a oportunidade de falar com você durante um workshop Discovery, quando você e eu tivemos um tempo livre, e Sid estava no palco. E eu contei a você essa história, e aquilo foi em 10 de 2011. E quando eu contei ao Lee, eu estava um pouco reticente, eu não sabia o que tinha acontecido, mas eu podia sentir que era algo. E aquilo não precisava se desenvolver, mas eu queria alguma ajuda para interpretá-lo. E, literalmente, eu estava torcendo para que aquilo não fosse em nenhum lugar, porque eu tinha uma prática muito ocupada, práticas de cura. Estava fazendo muito trabalho energético em todos os nossos prédios. Meu filho estava vivendo conosco, indo para a escola, eu tinha um marido, uma vida. E então, li muito pacientemente, ouviu a história, de forma silenciosa, até eu finalizar, e ele estava só balançando a cabeça, e no final eu disse, então, o que você acha? E ele colocou sua mão no meu braço dessa forma e disse, tudo bem. E naquele momento eu pensei, uau, eu não preciso fazer nada, que bom. Eu disse. E então, no próximo segundo ele disse, e aqui está o que eu quero que você faça. Tudo bem, estamos indo para a Argentina em novembro. E eu quero que você tenha um workshop para as mulheres lá. Porque nós iremos celebrar 11 do 11 do 11. Então, lá estava eu dizendo sim, para fazer um workshop em um idioma que eu não falo, a respeito de algo que eu não sei nada a respeito. Qual o problema? Tudo bem, claro. Sim. Então, aquela foi realmente o primeiro círculo sagrado da Irmandade Lemuriana, mesmo que não fosse chamado daquela forma ainda. Quando você finalmente começou, o que aconteceu em sua vida que realmente impulsionou você? A morte de Sid, eu acho, sim. Como foi? Além da tristeza. Você sabe o que eu quero dizer? Bem, aquela parte. Quando você dá uma olhada no seu akáshico, em seu despertar, todas essas coisas, quando ele fez sua passagem, você percebeu que aquilo poderia ter sido um motivo significativo para, talvez, levar você para onde você está indo hoje. Bem, eu sempre confiei, pelo menos em minha mente, que tudo acontece por um motivo, mas quando o seu ser amado faz a passagem, sabe, não é tipo que você, isso aconteceu por um motivo, não é bem assim. Mas o que eu sabia foi que eu tinha aquela família impressionante ao meu redor. E pessoas que se preocupavam comigo, me amavam, estavam lá comigo durante aquele momento, porque eu estava sendo anfitriã de você naquele final de semana. Então, você já estava lá, meu filho estava lá, minha família estava lá. Mas o que desenvolveu a partir dali foi que eu descobri que eu estava apenas realmente sendo preparada para o que viria a seguir. E aquilo foi o motivo pelo qual Sid estava em minha vida. Foi para me preparar para o que viria a seguir. Então, a Irmandade começou basicamente antes daquilo. E aquilo que foi escrito, basicamente o livro no qual você participou, foi escrito, foram as canalizações, tudo a respeito da Lemúria, que vieram dos encontros da Irmandade. E que aconteceu a cada final de semana. Sim, sabe, então eu comecei aquele 11-11, aquele encontro de 11-11-11, sendo a primeira, e então, em 21 de dezembro de 2012, em Havaí, foi um encontro impressionante, debaixo das estrelas, na Lemúria, e então,
Sid fez a passagem em 2013, então eu tive aqueles 2 encontros significativos, realmente, e 2 semanas depois ele se foi. Então, eu acho que em março eu comecei a viajar com você novamente e comecei a ter encontros, mas ainda não era chamado de Irmandade Lemuriana. Então, ao longo de todo o ano de 2013, aquilo começou a mudar. E quando você retornou para ser recebido em Boulder, eu estava tendo um encontro da Irmandade Lemuriana naquela noite também. Isso foi em 10 de janeiro. Foi 1 ano e 1 dia depois da passagem de Sid, em 2014. Ele chegou até mim e disse: "Você gostaria de ter uma canalização de Cryon em seu encontro?" Sim. E ele não tinha dito nada em 2013, em todos os encontros em que estivemos. E durante aquela canalização, que 2 pessoas gravaram e não conseguiram gravar, na verdade. Meu nome lemuriana foi revelado, Meliha, e também foi revelado por Cryon que eu não podia. Cryon não podia vir para a Irmandade até que 1 ano tivesse passado. Aquele nome sempre me intrigou também. Quando Cryon dá esse tipo de coisa, claro, eu não estou lá para investigar. Isso também é um bom ponto. Uma das coisas que você fez e que eu gosto é que você foi para a Kahuna Havaiana e perguntou a ela o que aquele nome significava. E significa alguma coisa ou são apenas sons? Sim, nós temos nossa própria Kahuna, vocês sabem. Kahuna Kalei Iliahi. E eu mandei um e-mail para ela imediatamente e disse, sabe, eu disse a ela o que tinha acontecido naquele encontro e o que esse nome significa. E ela, de forma bela, interpretou. O Melee é um presente, significa um presente ou uma celebração. Então, M-E-L-E, apóstrofo H-A, e o Ha é a respiração sagrada, assim como na palavra Aloha. E quando os havaianos dizem isso uns para os outros, eles fazem algo chamado Honi. E eles tocam suas testas e narizes e se dão os braços e compartilham uma respiração. E esta é a saudação deles. Então toda a minha vida eu estive envolvida com coisas de respiração, então foi... Ainda é algo que me honra tanto, é tão belo e tão apropriado. Então, antes de você continuar, deixe-me revelar isso. Nós temos canalizações que ocorreram especificamente em certos lugares para a Irmandade e todas as centenas de canalizações de Cryon no YouTube, qualquer que seja, você não encontrará nem mesmo no meu website, mas é na página da sua Irmandade onde há mais de 50 canalizações, há quase 60 agora, há quase 60 e estão em muitos idiomas. Então o que eu farei agora é que eu vou colocar seu website na tela para que as pessoas possam ver e ir lá e experimentar aquelas canalizações. Então, aqui é onde toda essa informação, de onde toda essa informação veio, que agora, então, foi colocada nesse livro. E, Mônica, em que ponto você olhou para isso e disse, isso precisa ser um livro? Sim, foi um processo e tanto. É engraçado porque só agora estou olhando para trás e meu primeiro livro que eu escrevi foi O Efeito Gaia. E mesmo naquela época, quando falávamos sobre as pessoas que estavam tão interessadas na Lemúria, eu pensei, meu Deus, precisamos de um livro sobre Lemúria? E você disse para mim, não há informações o bastante ainda, não se foque nisso. E então, eu fiz esse som exatamente assim. Então, realmente, foi intuitivo fazer o Akáshico, porque havia tanta informações a respeito do Akáshico, e agora eu olhei para o Espírito e a forma como ele trouxe Dr. Amber Wolf para a minha vida, e depois tivemos a informação da Irmandade Lemuriana, tivemos o trabalho com um cavaleiro muito talentoso, o Dr. Todd Volkaitis, estava desenvolvendo algo chamado a técnica dos tons pineais, que foi fundada a partir de experiências na Lemúria. Então eu tinha todas essas pessoas em minha vida que vinham com conhecimento lemuriano e informações, então era a respeito do timing das coisas. Eu sempre quis fazer, mas dependia do tempo, quando fazer e quando a informação poderia vir. A maior coisa que está oculta, que eu não revelei ainda, e que eu quero fazer isso agora é... Por que uma irmandade de mulheres? E por que eu tenho 2 mulheres sentadas aqui especificamente? O que é com as mulheres e a Lemúria? E por que o título, As Mulheres da Lemúria? Então deixe-me dizer-lhes o que Cryon disse. Eu ainda tenho arrepios com isso porque isto é algo... Quando se ouve isso, isto
está acontecendo em nossa Terra, neste momento, conforme a consciência começa a se desenvolver para um nível mais elevado e maduro. Algumas pessoas estão começando a ver isso de forma intuitiva. O ensinamento das irmãs que vieram das 7 irmãs e mudaram nosso DNA foi este: que o gênero, o feminino, é o gênero para ensinar espiritualidade. Ponto. Obrigado para as 3 mulheres que começaram a gritar aqui. Deixa eu explicar isto. É algo intuitivo. As mulheres têm mais compaixão, elas criam filhos, elas dão à luz, elas têm mais intuição. Nós temos sabido disso, os psicólogos sabem disso. E, no entanto, quase todos os ensinamentos nesse planeta são fortemente masculinos, se vocês tiverem percebido. E então eu diria para essa plateia: que tal? O que vocês estão achando até agora? Funcionou? A resposta é não. Agora estamos começando a perceber que algo está acontecendo, que é uma compreensão, uma percepção. E se isso for verdade, e ao tempo todo, as mulheres deveriam carregar o manto de professoras espirituais. Agora, isso não necessariamente significa que os homens não podem fazê-lo, simplesmente que as mulheres estão melhor equipadas para isso. Quando vocês olham, por exemplo, para a criação de filhos, e o que precisa acontecer intuitivamente para as mulheres, vocês já perceberam todos os atributos de uma xamã. Essas são as coisas que vocês quererão ver. E Cryon canalizou tantas vezes dizendo: sabe, quando se é uma criança, seja homem ou mulher de certa idade, a quem você vai se conectar quando você tiver com um problema? A sua mãe? É aí que está. Então, a grande informação de Cryon a respeito da Lemúria foi que um dos principais ensinamentos lá era para mulheres. Agora, a roda de ensinamentos lemuriana era para homens e mulheres, mas em uma certa idade ela se dividia e as mulheres aprendiam certas coisas e os homens aprendiam outras coisas. Tudo espirituais, mas as mulheres literalmente estavam em uma turma para o xamanismo. Agora, isso foi carregado para o acástico e então se tem tantas curadoras e qualquer coisa ao longo da história e se encontra, percebe-se que a maioria delas são mulheres. Você encontra as bruxas e tudo isto, elas despertam e alguém vê a magia que elas têm e mata-as porque eles não compreendem. Isso está por toda a história. Começamos a ver esse despertar sendo eliminado. E agora há algo acontecendo com este planeta e tem a ver não apenas com o despertar para isso, é um despertar para o bom senso, é um despertar para, eu diria, a forma como os humanos tratam uns aos outros. Agora, eu quero falar algo sobre isso. Isso não se trata de uma questão de mulheres. Eu acho que isso é uma questão de respeito dos humanos. Eu acredito que conforme começamos a amadurecer e a crescer, começamos a ver as coisas de uma forma diferente. E como isso se relaciona com qualquer coisa enquanto estamos sentados aqui? Eu quero que vocês ouçam delas também, porque vocês têm uma irmandade de mulheres, não uma irmandade de homens, e há homens que dirão: bem, e que tal os homens? E eu direi o que Cryon disse a esse respeito, que quando se tem coisas específicas, que ambos os gêneros são bons naquilo, não necessariamente eles se encontram no passado querendo fazer aquilo. Os homens não faziam fila para dar à luz, sabe? Eles não estão dizendo: me dê a oportunidade. Não, porque isto é para isso que as mulheres estão equipadas, é isso que elas fazem. Parte daquilo é maternidade, e parte daquilo são as emoções, e a intuição, e a compaixão, e a gentileza, e todas essas coisas que vocês têm pelos filhos. Não que os homens não tenham isso, mas elas são mais equipadas para isso. Então Cryon diz que não se trata de igualdade, se trata do que cada um é melhor. Então eu quero jogar isso no seu colo, eu quero dizer o que você diz sobre isso. Quando os homens vêm para você e dizem isso, bem, isso acontece frequentemente, muito frequentemente, quando estamos em um final de semana e terei um encontro da Irmandade no sábado à noite. Os homens estão dizendo: e que tal nós? E eu digo: bem, e que tal vocês? Porque eu compreendo o desejo de ser honrado. E é disso que se trata os encontros da Irmandade Lemuriana, é sobre honrar e empoderar o divino feminino. E quem não gostaria disso? É claro que os homens também querem. Mas eu não sou um homem para ser capaz de ensinar aos homens. E então, o que Cryon nos deu foi cerimônias de honra para os homens. E isso não acontece todas as vezes que temos o encontro da Irmandade, mas acontece quando a energia está correta. E então,
É uma cerimônia muito simples, mas é uma forma de conectar com homens e mulheres. Sabe, há contato olho a olho, há coisas que cantamos. Então é um momento muito sagrado de honrar, mas não é o tempo todo, porque os homens na Lemúria sabiam que eles estavam bem com aquilo. Eles não precisavam ter uma irmandade de homens lemurianas, porque eles confiavam nas mulheres para fazer o que elas estavam fazendo, e eles faziam o que eles faziam. Mas nossa sociedade, por milhares de anos, criou tanta disparidade que o mais próximo que podemos chegar disso é tentar sermos iguais. E quem quer isto? Nós já tentamos isso. Quando a liberação feminina aconteceu e as mulheres foram para o local de trabalho, de terno e gravata, e seu salário era metade, e então o nível de divórcio aumentou. Então, este não é um grande modelo também, mas a oportunidade deveria ser igual. Sim, como direitos iguais entre homens e mulheres. Oportunidades iguais para homens e mulheres. As mulheres não tinham então, e agora, sabe, os homens estão compreendendo o porquê e como era. Mônica, você precisou passar por todas aquelas canalizações. Ainda estou impressionado que você tenha chegado àquelas que compõem o livro que são mais sucintas. E a maioria das pessoas não sabe disso. E cabia a mim responder perguntas, porque tão logo as canalizações aconteciam, sua mente inquisitiva tinha uma pergunta: como eles fizeram isso? Qual era o processo daquilo? O que aconteceu aqui e lá? Tudo isso está no livro? E Cryon começou a responder. Ah, a propósito, este é o livro. Olhem isto. Você estava sentado naquele livro. Não, não fale. Eu estava me inclinando sobre ele. Uma garota nunca revela seus segredos. Então, houve em todas as perguntas e respostas. Fale sobre quantas você quiser. Alguma coisa surpreendeu você? Bem, eu acho que uma das coisas que mais me surpreendeu está no tópico da língua lemuriana. Há uma pequena frase. Eu talvez não esteja falando corretamente, mas é algo parecido, que é aqui, yai, fractis. E Cryon diz, bem, parece uma fórmula, não é? E na verdade, as lemurianas tinham... Não, na verdade eram mais as mães estelares. Tinham um tempo do rejuvenescimento, que retornava o relógio corporal através do magnetismo e da geologia de forma muito inteligente e sofisticada, um templo interessante. E acima daquele templo estava essa inscrição, aqui, aí, fractis. E Cryon disse o que significa, e a tradução é, a solução para seus problemas está nas coisas práticas. Então nós tendemos a querer entrar numa nuvem e flutuar, e ser espirituais e meditar, mas aqui estava o verdadeiro motivo, é que você precisa cuidar das coisas práticas antes de poder começar a se tornar esotérico. E eu acho que isso se aplica hoje mais do que jamais antes. Nós não podemos nos isolar, nós não podemos simplesmente sentarmos numa nuvem e meditar. Nós precisamos cuidar das coisas práticas primeiro. Nós precisamos cuidar de coisas essenciais, fundamentais, o tratamento de mulheres, crianças, animais, o tratamento do planeta de uns dos outros, todas essas coisas. As coisas práticas precisam ser cuidadas primeiro, antes de irmos para as coisas esotéricas. Então isso foi uma surpresa que eu absolutamente amei. E eu quero ler, se puder, uma pergunta e resposta do livro, que eu acho é tão relevante agora. Então, com a permissão de todos, se eu puder fazer isso, então aqui está a pergunta que eu fiz. Dada a similaridade entre os ensinamentos de Buda e de Cryon, e o desenvolvimento da roda do Dharma dentro do budismo, Buda era um lemuriano? E então Cryon responde sim, com certeza. Lembre-se de que falamos sobre aquela impressão que permanece no seu acástico. Então, se aquela foi a experiência e você retorna ao planeta, provavelmente será como um homem, porque a sociedade responderá mais a um homem do que a uma mulher. De qualquer forma, aqui Cryon continua dizendo, o ensinamento central das Pleiadianas, lá na Lemúria, permanece profundamente no acástico da velha alma que o experimentou. Portanto, faz sentido que, nos primeiros dias do desenvolvimento espiritual dos sistemas de crença, os conceitos refletiriam a roda de ensinamentos da Lemúria. Então, os mestres que começaram estes sistemas
foram aqueles que foram selecionados para se lembrar do akáshico de uma forma evoluída e acurada. E aqueles estão no coração do que hoje é chamado de hinduísmo e budismo. Eles eram velhas almas especialmente escolhidas para isso. Então ele expande um pouco nisso. Em primeiro lugar, lembre-se, nesses primeiros tempos históricos da sua civilização atual, aproximadamente 6.000 anos atrás, as coisas eram lineares, eram simples e precisavam ser compreendidas por aqueles que nunca estiveram acostumados a nenhum sistema. Então o desenvolvimento de deuses dentro daqueles sistemas, eles não eram na verdade deuses, mas eles eram ajudantes energéticos. Então alguns retiravam a negatividade, outros eram bons para a boa sorte, outros ajudavam com fertilidade e outros ajudavam com a saúde. Então as estátuas e as múltiplos ajudantes de energia, na verdade, permitiam aos humanos ver e sentir o invisível. No entanto, dê uma olhada naqueles princípios e as doutrinas daqueles primeiros sistemas. Em primeiro lugar, nenhum profeta. Lembre-se, Buda, ele mesmo, não dizia ser um deus ou um profeta, ele era apenas um homem iluminado. Número 2, reencarnação. As ideias originais intuitivas da jornada da alma. E número 3, energia kármica. Então a ideia da energia da sua vida passada sendo parte da sua vida atual. E finalmente, na verdade finalmente não, número 4, nirvana, a habilidade de elevar a si mesmo para a ascensão. E então finalmente o número 5, Deus interior. Ver o Deus em você e nos outros. Portanto, se você realmente compreende o que estou ensinando aqui, vocês começarão a perceber que todo o movimento Nova Era é um retorno ao começo. É o estudo de informações esotéricas na Terra e é um retorno à informação central dada pelas mães estelares pleiadianas. É belo, é benevolente e é para o ser humano magnífico. Muito obrigado, Mônica. Eu quero colocar você no foco mais uma vez. Você tem um encontro das mulheres chamado a Irmandade, você falou sobre cerimônias, há canções. O que é prático nisso, de prático nisto? Obrigado. Então, obrigado por isso, Lee. Sabe, uma das coisas que eu adoro sobre o trabalho que fazemos juntos é que eu posso ensinar coisas práticas todo final de semana. E Lee faz as coisas esotéricas e então a parte científica e eu ensino as coisas práticas. Então, em termos da Irmandade Lemuriana, dos encontros, a parte prática é lembrar as mulheres que nós costumávamos nos reunir em uma comunidade, que nós costumávamos chamar certas vezes do mês sagrados, que nós costumávamos ter cerimônias para as luas ou para os solstícios. Nós costumávamos fazer aquilo juntas. E isto pode despertar algo em alguém que diz, eu me lembro daquilo. Você está dizendo como despertar da sabedoria, talvez estão acessando a informação original das mães estelares. E é um tempo para despertar para uma postura mais sábia. Sim, porque todos nós temos isso em nós. E eu vejo isto nas faces das mulheres da plateia. Às vezes há lágrimas, às vezes há brilhos nos olhos, às vezes quando elas saem, elas não querem ir embora, sabe? Elas querem ficar com sua comunidade, porque elas estão se lembrando. E esta é a parte prática. Um nome chamado Gurudeva. Eu gostaria de Mônica contasse um pouquinho sobre ele, brevemente, quem foi ele, que abriu um monastério hindu na ilha de Kauai, no Havaí. E, em primeiro lugar, você poderia, de memória, se você puder, falar um pouquinho sobre esse cara, quem ele foi, e eu finalizar. Sim, certamente um ser humano divino chamado Gurudeva. Esse era o seu nome curto, mas ele nasceu em Oakland, na Califórnia, em 1927, mas o akáshico dele era tão rico com o hinduísmo. Em seus 20 anos, ele viajou de volta para a Índia e estudou o hinduísmo. E com o tempo, ele se tornou conhecido como um dos gurus mais tradicionais do hinduísmo. Ele era o guru para mais de 2.500.000 pessoas no Sri Lanka. Ele escreveu 30 livros sobre misticismo e yoga. Ele estabeleceu mais de 50 templos ao redor do mundo, incluindo aquele que está em Kauai, no Havaí. E ele também recebeu um prêmio de paz pelas Nações Unidas. E quando ele morreu,
Ele foi considerado um exemplo vivo de iluminação e despertar. Esse homem abriu aquele monastério em Kauai e escreveu um livro, e ele canalizou e o lançou, e ele foi chamado de Os Pergaminhos Lemurianos. Você pode conseguir na Amazon, é um livro hindu. Eu não estou necessariamente recomendando que você vá comprá-lo, eu estou apenas dizendo que o título, Os Pergaminhos Lemurianos, e quando você vai lá, os monges, aqueles sacerdotes que estão naquele lugar hinduísta, dirão que ele acreditava que o Havaí foi a Lemúria. Então estamos olhando para todo tipo de validações de lugares onde nós nunca pensávamos, que são mais corrente principal do que vocês pensam. E eu acho que as pessoas estão começando a despertar com a ideia de que a Lemúria não foi um mito, na verdade, existiu como um ponto de ensinamento. Cryon diz que eventualmente começou a afundar aquela série de ilhas que os lemurianos não sabiam que viviam lá, eles não sabiam se ia afundar totalmente, foi bastante dramático. Ela sacudia a terra, havia muitas mudanças nas montanhas e tudo aconteceu e eles então foram embora. Eles foram embora, foram para a Ilha de Páscoa, foram para a Nova Zelândia, para a costa oeste dos Estados Unidos atualmente e muitas coisas. Vocês saberão de todas essas coisas nas canalizações, tanto na Irmandade e nos livros. Há uma outra coisa, antes de fazer algo especial aqui. Eu quero apenas voltar para você. Estamos em Hollywood. Há alguma coisa que você gostaria de falar? Isso é tão divertido, e é isso que eu estava falando sobre a experiência lemuriana, que permanece no seu acástico. Nós ouvimos isso de Cryo, então, isto é algo divertido para mim. Espero para você também. Então, um dos atributos de ser um lemuriano, o que isso significa para você atualmente? E eu apenas vou revelar um lemuriano que foi identificado no livro. E este lemuriano em particular nunca seria encontrado numa reunião como esta. E o nome dessa pessoa é Steven Spielberg. Agora, Cryon falou a respeito dos tons pineais que o Dr. Todd está ensinando e a sequência de tons. E ele descreveu um lemuriano que lembrava disso e criou um filme. Agora, o filme foi chamado de Contatos Imediatos do Terceiro Grau. E isso demonstra que não necessariamente você precisa estar em um caminho esotérico para ainda assim impactar o planeta a partir da compaixão, da sabedoria, da benevolência e do amor. Recentemente, eu e Lee nos sintonizamos num programa chamado A História da Ficção Científica por James Cameron. Agora, um dos episódios teve a participação de Steven Spielberg. E ele perguntou sobre aquele filme e ele descreve quando ele era uma criança sendo despertado por seu pai e levado para fora para deitar no chão e ver todas aquelas estrelas cadentes que estavam lá em cima. Agora, aquela experiência foi revivida no filme, e há uma cena onde aquilo foi recriado. Então, quando ele diz a James Cameron sobre ter tido aquela experiência, e disse, se alguma vez eu tiver a oportunidade de fazer um filme, eu gostaria de colocar aquela cena nele, e eu quero tornar aqueles visitantes benevolentes. Quantos filmes de alienígenas nós conhecemos onde eles são benevolentes? Então, tudo isso para mostrar como as expressões de ter sido uma alma lemuriana, as coisas nem sempre são como parecem ser. O que eu quero fazer... Eu, na verdade, não planejei isso. Se tivesse tempo, acho que estaria bem. É finalizar esse programa apenas com um resumo e então algo especial. Para aqueles de vocês que me conhecem e que me assistem, sabem o que está vindo, porque eu retirei meus óculos. Eu acredito que a Lemúria existiu, eu acredito que a canalização é impressionante, eu acredito nos indígenas por todo esse planeta que acreditam que as irmãs estelares das 7 irmãs chegaram. Acho que isso é acurado e verdadeiro. Eu acredito que o livro do Greg Braden, o livro científico que fala sobre o fato de que nós temos 23 cromossomos e tudo abaixo de nós, supostamente de onde viemos, tem 24, é significativo, parece que nós somos planejados, algo aconteceu, eu acredito nisso. Eu acredito que há muita evidência que aponta em direção a esta ideia metafísica. E se você acredita nisso, isso nos torna não apenas especial, mas torna as coisas nesse planeta, eu diria... Esta benevolente, diferente do que foi nos ensinado com relação à nossa natureza humana, as coisas estão começando a mudar, a transformar, e é sobre isso que Cryon fala. Então, obrigado, senhoras, por tudo isto.
errado. E o que eu quero fazer é o que eu chamo de uma mini canalização. Então nós faremos uma canalização de Cryon neste momento. Não é frequentemente que fazemos isso em vídeo. E o motivo é este. É que isso pode ir para qualquer lugar, pode ser tocado em qualquer lugar, e será? E Cryon disse, originalmente, ele disse, cuidado com onde você canaliza. Ele disse, assegure-se que é para as pessoas que querem ouvi-la. Ao invés de alguém simplesmente passando pelos canais à noite, numa TV, então, encontrando Cryon. Então, isto é um pouco diferente daquilo, a não ser que este vídeo é um vídeo que você precisa querer ver. E é por isso que vocês estão assistindo. Então, não é algo que está em uma mídia de massa no momento, onde alguém vai esbarrar com isso por acaso. Então, eu vou pedir à plateia para entrar em um modo que seria meditativo. Essa é uma mini canalização, elas não duram muito tempo, às vezes são muito profundas, apenas a energia que carregam. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon do Serviço Magnético. Os humanos não estão verdadeiramente conscientes do que é a canalização. Eles acham que é algo oculto, eles acham que é o humano que está sendo possuído por algum espírito que é inapropriado e que vem até ele. E por éons tem sido visto como algo suspeito, que não vem de Deus. E algo que você não quer permitir acontecer com você. Meus queridos, meu parceiro me deixou entrar há 30 anos atrás. E quando ele o fez, ele perdeu muitos amigos. E aqueles que eram amigos disseram, não faça isso porque isso vem de Satã. E Satã virá para a sua vida e mudará as coisas. Há 30 anos atrás. Todas as vezes, meus queridos, que eu me sento com meu parceiro na cadeira, eu conto a vocês sobre o amor do Espírito. Vocês querem saber o teste de quando algo é belo e acurado e verdadeiro é quantos anos ele permanece o mesmo. Há um truque envolvido quando você diz às pessoas que a Terra não está aí para vitimizá-los. Será que é um truque dizer às pessoas que elas são magníficas aos olhos de Deus? Isso é um truque. Ou será que é a verdade? Você acredita que está aqui com um propósito? Há tantos que questionam isto. Estou aqui para dizer, você está. E que o Deus, o Criador, a fonte, chame como quiser aquilo que criou os humanos, a imagem do amor, conhece o seu nome, sabe o seu nome. E quando você desligar esse programa ou deixar este prédio, haverá um grupo de seres multidimensionais que você nem mesmo pode imaginar que sairão com você, que estão lá para segurar sua mão se você quiser. Esta é a verdade central. A Lemúria foi real, dando a vocês informações profundas sobre sua magnificência, ensinando sobre as estrelas, ensinando sobre tantas coisas que foram perdidas atualmente, jogadas fora, ensinando a vocês a profundidade de uma conexão com a Terra, com o planeta, e que todos os indígenas têm, mas que hoje a sociedade moderna jogou fora. A mensagem de Cryon sempre foi a mesma. Esta é a mudança. Vocês estão nela, vocês perceberam? Tudo está mudando. A natureza humana, o clima, vocês perceberam? E nestes tempos, há um despertar e uma chance para você olhar e dizer, eu sou magnífico aos olhos de Deus. E quando você faz isso, é quase como uma permissão para aqueles que estão ao seu redor segurarem suas mãos. E você pode sentir os arrepios dizendo, você é. E que você não está aqui por acaso. E que há um motivo para a sua existência. E conforme você começa a observar e a absorver essas coisas, a sua personalidade começa a mudar. E você começa a perceber que você é mais gentil, mais benevolente. Você é mais compassivo. Que truque! Não é. É a verdade central.
Estas são as coisas, meus queridos, que eu quero que vocês olhem e testem, façam a prova. Isso será um truque quando eu digo que Deus ama você mais do que qualquer coisa. Porque vocês são feitos à sua imagem, a imagem da compaixão e do amor. O planeta está começando a despertar para isto e a mudar seus caminhos. As coisas que são obscuras e que não são apropriadas estão começando a levantar suas cabeças. E então são vistas, e são lidadas, e são jogadas fora. Nós dissemos que isso estava vindo e aqui está. Estes são os tempos finais. São os tempos finais da escuridão. É o começo de uma luz que vocês não esperavam, que está em toda parte. Pessoas que nunca ouviriam essa canalização, que nunca viriam para um encontro como esse, estão começando a vê-lo de forma profunda. Isto é real, não é um truque. Eu deixo vocês com essas coisas e esses comentários. Abençoado é o ser humano, pois ele é amado profundamente por Deus. E cada um tem uma alma magnífica que brilha de forma tão brilhante quanto qualquer sol que vocês já viram. E estes são os tempos quando o véu está começando a se levantar e os humanos estão começando a ver o que é apropriado e o que é inapropriado, tratando uns aos outros melhor devido a isto. Aqueles, novamente, que nunca ouviriam esta canalização estão começando a sentir todas as coisas que eu dei a vocês, de um potencial, de uma elevação da consciência humana por 30 anos. Este é o começo, meus queridos, o fim da escuridão, como vocês têm visto e conhecido, e o início de uma evolução do espírito humano, de uma forma belíssima, onde vocês começarão a compreender que vocês são vistos, amados, são belos e vocês pertencem aqui. Não há truque aqui. E assim é. Obrigado a todos vocês. Tratamento quântico estelar, uma ferramenta galáctica para lhe auxiliar no seu processo evolutivo. Link na descrição. Namastê! Obrigada a todos que acompanham o canal. Não se esqueça de curtir e compartilhar. E aos que estão chegando agora, eu peço que se inscrevam e ativem as notificações para continuarem a receber nossas mensagens. Gratidão, Ascensão Planetária.